Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre as propriedades físicas das substâncias, tá? Na aula de hoje. E eu quero que vocês prestem bem atenção em cada uma delas, tá? Anotem as dúvidas, certo? Sobre o tema e tragam na próxima segunda-feira para a gente tentar responder, tá? E com base nessas aulas, né, que a gente vai fechar hoje, nesse tema, vocês vão fazer o questionário, tá? Que está lá na plataforma, ok? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente falar sobre as propriedades físicas da substância, a gente vai falar um pouco sobre as transformações físicas, alguns tipos de transformações físicas, tá? Que a matéria sofre, certo? A aula passada a gente falou sobre as transformações químicas, tá? Eu fiz um panorama para vocês, né? Tirei algumas dúvidas para a gente entender melhor o que são as transformações químicas. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessas transformações físicas aqui, que a química também trabalha muito e que, de uma forma ou de outra, tá? Está presente na área de formação de vocês, tá? Nessa área de bar e restaurante, certo? E também está presente no nosso cotidiano, ok? Então, a matéria, tá? Ou seja, aquela porção de matéria, né? Ou tudo que ocupa volume no espaço, vamos dizer assim, ela pode ter essas três formas, tá? Ou ela pode, ou as substâncias podem, tá? A matéria pode estar se apresentar como um gás, como um líquido ou como um sólido, tá? E aí, as substâncias elas podem mudar de uma forma para outra, dependendo de como estiver o meio, tá? Dependendo do sistema em que ela está, ok? Mais ligado à questão da temperatura e da pressão em que esse meio se encontra, ok? Aqui a gente vai usar o que? O caso clássico, que é a água, tá? Que é a substância que a gente tem mais contato, tá? E mais comum e que de certa forma, né, todos já viram essas transformações, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o que? Esses estados são conhecidos como estados de agregação, tá? Vou até escrever aqui, ó, estados de agregação, tá? Estados de agregação. Vocês vão encontrar também, tá, nas pesquisas de vocês, como estados físicos, tá? Só que eu gosto de usar mais quando se fala sobre esses estados como estados de agregação. Por quê? Porque ele vai nos dar a ideia de como esse estado se encontra, tá? Sendo que o sólido, né, na maioria das substâncias, essa substância ela vai se encontrar mais próxima, então ela vai estar mais agregada. No líquido ela vai se encontrar um pouco mais distante, e menos agregada, e no gasoso elas vão se encontrar mais longe ainda, tá? E muito pouco agregada, certo? É isso que distingue esses três estados de agregação, certo? Quão próximos eles estão. E outra coisa também, o sólido, tá? Ele vai ter uma forma determinada, ok? Essa forma ela vai ser determinada pelo quê? Por como essa substância estava quando era líquida. O que você quer falar com isso, professor? Por exemplo, o estado sólido do gelo, que no caso é água sólida, ela vai ser determinado pelo quê? Pelo modo em que estava essa água líquida quando essa água líquida se congelou. Então, por exemplo, se você botar água numa forminha, o gelo vai ter o quê? O formato daquela forma, tá? Que você colocou ali. Já o líquido não. O líquido ele não mantém a sua forma. Vai depender o quê? Da forma do recipiente onde ele está. Se for um recipiente fino, o líquido vai ter esse formato. Se não for em recipiente nenhum, ela vai se espalhar, tá? Na superfície. Então, o líquido tem essa diferença com o sólido, não mantém a forma, certo? De quando se tornou líquido, ao contrário do que acontece no sólido.
E o gasoso, a diferença dele é o quê? O vapor de água, por exemplo, ele vai ocupar o espaço que tem, tá? Então, se você pegar o líquido, tá? Pegar essa água e aquecer essa água, ela começar a tornar vapor, esse vapor vai ocupar o quê? Todo o espaço, certo? Da cozinha ou do lugar onde está. E se você aprisionar esse vapor, ele vai tomar todo esse espaço, né? Esse gás, esse vapor vai tomar todo o espaço desse recipiente, certo? Então, no estado gasoso, as substâncias elas estão dispersas por todo o volume, certo? O líquido vai ocupar parte desse volume, vai se moldar, certo, ao recipiente. Já o sólido ele vai ter a forma, certo? A forma do recipiente em que o líquido se transformou em um sólido. Beleza? Então vamos lá as transformações. Então no caso aqui que a gente pegou como exemplo, que é a água, tá? O nosso exemplo é a água. Mas a gente poderia pegar outros exemplos, por que a gente não pegou outro tipo de substância? Porque a água é mais comum. Então, quando a gente tem a água sólida, que a gente chama de gelo, né? Na água a gente dá um nomezinho especial, gelo. Quando você está no estado sólido e esse gelo, com um aumento de temperatura, por exemplo, né? Se aumentando a temperatura aqui, aquecendo, ele se torna líquido, a gente diz que aconteceu uma transformação conhecida como fusão, certo? Fundiu o sólido se transformando em líquido, certo? Então, o processo em que um sólido se torna líquido, seja qualquer que for a substância, esse processo é chamado como fusão. Agora, se a gente aquece ainda mais esse líquido, tá? Tinha lá originalmente a gente tinha um gelo, tá? Água no estado sólido, a gente aqueceu, certo? Aqueceu. Então vou botar até aqui, ó, maior temperatura, certo? A gente aqueceu temperatura, a gente aqueceu o sistema, tornou líquido. Se a gente aquecer mais ainda, o que vai acontecer? Essa água líquida se torna o quê? Se torna um vapor, tá? Esse processo de se tornar vapor ou gás, a gente chama esse processo de vaporização, tá bom? Vaporização. Então, quanto mais a gente aumenta a temperatura, a gente pode mudar o que? O estado de agregação da substância. No caso da água, passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Certo? Agora, se a gente fizer o contrário, se a gente pegar o vapor de água e diminuir sua temperatura, o que vai acontecer? Vai acontecer um processo, temperatura. Vai acontecer um processo conhecido como o quê? Como liquefação. Certo? Então acontece o que? O vapor de água se torna líquido. Certo? Se porventura pegarmos esse líquido e diminuirmos ainda mais a temperatura, certo? A temperatura, o que vai acontecer? Essa água líquida vai se tornar sólido, que é o famoso gelo. E aí esse processo é conhecido como solidificação. Tá bom? Existem casos especiais, tá, em que, por exemplo, está uma pressão reduzida, né, onde se trabalha com a pressão, em que pode ocorrer essa transformação conhecida como sublimação, que é uma passagem do sólido diretamente para o estado de vapor. Ou o contrário, o vapor passando diretamente para o estado sólido, sem a água se transformar em líquido. Só que isso aí, o processo de sublimação no caso da água, em situações bem específicas e bem especiais, tá bom? Um exemplo de sublimação que a gente pode pegar aí, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, é o exemplo do que acontece com aquelas bolinhas brancas, que normalmente a gente coloca em guarda-roupa, conhecido como naftalina, tá? As bolinhas de naftalina, certo? Essas bolinhas brancas que a gente coloca tem um cheiro bem característico e a gente usa para repelir insetos, principalmente baratas, tá?
o que acontece? Acontece um processo de sublimação com ela. Essa bolinha não se torna líquida, tá? Ela vai se tornando um vapor, ela sublima, certo? Ela vai se tornando gás, vapor, sem passar pelo estado líquido, tá bom? Então, o que eu quero de vocês aqui? Eu não quero que vocês decorem, tá? Com o tempo, eu quero que vocês agreguem ao vocabulário de vocês, ok? Por exemplo, né? O gelo, ele funde, ele não só descongela, que é aquilo que a gente fala no coloquial, né? Há uma fusão desse gelo, certo? O líquido, quando a gente aumenta a temperatura dele, ele sofre uma vaporização, tá? E ao mesmo tempo, os processos contrários. Então aqui são novas palavras, novos termos para você agregar seu vocabulário, tá? Agregar cada vez mais vocabulário e usar de maneira correta isso aí. Em relação à vaporização, a gente tem alguns casos especiais, tá bom? A vaporização, por exemplo, ela pode ocorrer, ou seja, a passagem do líquido para o gasoso, em formas diferentes. Pode ocorrer no processo de vaporização um processo que a gente conhece e é bem mais ligado ao cotidiano, que é o que a gente chama de evaporação. Evaporação. O que é uma evaporação, professor? Evaporação é uma passagem do líquido ao gasoso em uma temperatura, certo? Entre esses dois estados. Então vamos pegar a água aí. Para passar para o estado gasoso, tá? A gente tem que aquecer essa água a mais ou menos, para ela entrar em ebulição, vamos dizer assim, esse líquido ele tem que estar numa temperatura mais ou menos, tá? Mais ou menos, vai depender do lugar onde esteja, 100 graus centígrados. Ok? A evaporação ela acontece em uma temperatura menor que essa. Pode ser até bem menor, pode acontecer em 20 graus, certo? A 20 graus ela pode acontecer, certo? Então a evaporação é um exemplo do que acontece, por exemplo, na secagem de roupa, ou se você deixa um recipiente com água ao relento, tá? Aquilo ali mesmo a 20 graus, o líquido aos poucos vai passando para o estado de vapor. Tá? Esse processo mais lento e uma menor temperatura a gente conhece ou a gente chama de evaporação. É um caso especial da vaporização. Outro caso especial que eu já acabei de citar é a ebulição, certo? A ebulição ela só acontece por volta dessa temperatura, por volta de 100 graus Celsius, certo? E o que caracteriza a ebulição? É quando esse líquido a gente aumenta a temperatura dele e ele começa o quê? A formar bolhas, tá? A ebulição acontece, por exemplo, quando a gente vai fazer um café. A gente ferve a água, né? Esse ferver a água é um processo de ebulição, onde a vaporização vai acontecer por volta dos 100 graus com formação de bolhas, tá? É um caso especial da vaporização. E outro caso especial da vaporização é a calefação, tá? Calefação. A calefação, ela acontece como? Para quem já trabalhou com chapa, né? Ou quem é habituado com a cozinha, por exemplo, quando a gente tem uma panela e a gente coloca ela no fogo, uma panela seca, e aí cai um pingo de água, o que acontece? Aquela água, imediatamente, tá? Muito rapidamente, ela torna vapor. É aquele barulhinho que faz tsh, tá? Então é uma vaporização instantânea. Tá? Quem trabalha com chapa, por exemplo, faz sanduíche, essas coisas, né? E algumas vezes algumas pessoas usam um pouco de água para limpar a chapa. Então quando você borrifa uma água ali, aquela água se torna vapor rapidamente. Tá? Esse processo é um processo conhecido como calefação. É uma passagem quase que instantânea. Instantânea, certo? Instantânea do líquido para o gasoso, tá? Então, se você falar vaporização, já contempla qualquer um desses. Agora, se você quiser falar de um estado especial, aí você pode utilizar ou evaporação, ou ebulição, ou calefação, certo?